Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui às nossas aulas de história do primeiro ano. Vamos continuar exatamente da onde a gente terminou na aula passada. A gente terminou na página 155 e hoje nós vamos continuar aqui na página 156, tá? Então a gente vai ver aqui, ó, o Império Romano em crise. Então a gente vai estudar, né, a partir de agora, os fatores que fizeram com que o Império Romano entrasse em crise e logo depois ele acabasse, tá? A gente viu nas aulas passadas como Roma, que era uma cidade pequenininha, ela foi ganhando poder e ela se tornou um grande império que dominou territórios tanto na Europa, quanto na Ásia, quanto na África. Então era praticamente o mundo inteiro conhecido naquela época, tá? E agora a gente vai ver como foi o processo para que o Império Romano ele começasse a se destruir, certo? Então vamos lá. O Império Romano em crise. Acompanhe aqui comigo. Vários fatores, tanto internos como externos, contribuíram para o declínio do Império durante o século III. Esse período da história romana ficou conhecido como Baixo Império. Entre os anos de 235 e 284, a política romana passou por um período conturbado durante o qual houve uma sucessão de imperadores que governaram, em média, por 3 anos. Nessa fase, marcada por guerras civis e motins militares, vários imperadores foram depostos ou assassinados por seus opositores. Então, nesse período aqui, durante o século III, foi um período de muita instabilidade política, tá? Então, os imperadores não duravam mais do que 3 anos. E aí ele coloca aqui bem claro que isso foi marcado por muita guerra civil. O que é guerra civil? É uma guerra que acontece dentro do seu próprio território, ou seja, se a gente está aqui no Brasil, por exemplo, era se dois estados brasileiros começassem a brigar, seria uma guerra civil. Porque geralmente o conceito de guerra é quando um país enfrenta outro. Quando acontece dentro do seu próprio povo, é uma guerra civil. Então estava acontecendo isso muito dentro de Roma. Então, facções diferentes, né, políticas, estavam entrando em conflito. Então isso gerou uma instabilidade muito grande no poder. Muitos motins militares. O que é um motim? É quando um agrupamento ele se rebela contra o seu general. Então acontecia também de muitas vezes esses generais sofrerem com os motins dos militares de patente mais baixa e isso gerar muitas revoltas contra os imperadores, certo? Continuando. E sem falar dos assassinatos, né, que eram orquestrados para tentar tirar do poder os inimigos políticos. Assassinatos para tentar tirar os seus opositores. Continuando aqui, galera. Desde a interrupção das guerras de conquista no ano 100, houve uma paralisação da expansão territorial do Império e uma grande redução no fornecimento de escravos. Essa crise do escravismo afetou profundamente a produção agrícola, que era baseada no trabalho escravo. Além da agricultura, a crise também afetou outros setores da economia, como o comércio e a produção artesanal. Com isso, muitos trabalhadores urbanos desempregados migraram para o campo, passando a trabalhar em atividades agrícolas, sob o mando dos grandes proprietários de terra. Esse processo ficou conhecido como ruralização da economia. Vamos lá. Primeiro, ele vai te dizer aqui que depois do ano 100, a Roma praticamente parou com as guerras de conquista, de expansão do seu território, ou seja, e lutar num território para tentar anexar ele a Roma, porque Roma já era grande demais, certo? Já tinha muito território. O problema é que com o fim dessas guerras, ele vai criar um problema, porque Roma, ela nessas guerras é que ela conseguia escravos. E esses escravos eram a base da produção de Roma, certo? Então toda essa produção agrícola, o trabalho mesmo em si feito na cidade de Roma, ele vai ser todo afetado porque diminuiu demais o número de escravos, certo? Então, com esse problema aqui, muitos dos trabalhadores livres, né, trabalhadores urbanos livres, eles vão sair da cidade e eles vão migrar para o campo e vão passar a trabalhar em atividades agrícolas, né, sob o mando
de um senhor de terras mais rico. Esse processo aqui, que vai ser chamado de ruralização, ou seja, as pessoas vão sair das cidades. Roma era uma grande cidade, então as pessoas vão fugir das grandes cidades para ir para o campo. Esse processo de ruralização ele vai ser importantíssimo para o início da Idade Média, porque na Idade Média, praticamente as cidades vão deixar de existir, ou quer dizer, elas vão existir, mas não com a potência econômica que existiam na antiguidade, e as economias elas vão ser baseadas nos feudos, que vão ser o quê? Grandes propriedades rurais, como essas aqui, ó, descritas, em que um senhor feudal ele vai comandar uma série de servos, que são esses caras que vão para lá para trabalhar nas terras deles, certo? Então aqui já é o início do que vai ser depois a Idade Média. Continuando, esses acontecimentos atingiram diretamente a arrecadação de impostos necessários para a manutenção do império. Além disso, criaram dificuldades para manter a defesa das fronteiras romanas, constantemente assediadas por povos invasores e defendidos por soldados cada vez mais mal remunerados. Então, outro fator, com a saída dessa grande população e ida para o campo, né, grande parte da renda romana, já que eles não faziam mais guerras para tomar territórios, vinha também do pagamento de impostos. Menos pessoas, menos impostos, menos dinheiro para o império, certo? E sem falar que as fronteiras vão ficar mais desprotegidas contra invasões de povos que tentavam dominar também Roma, certo? Continuando. A tetrarquia e a transferência da capital. Para amenizar os efeitos da crise, em 284, o então imperador Diocleciano criou leis para tentar estabilizar a economia, como a Lei do Máximo, que fixava um preço máximo para as mercadorias comercializadas no império. No campo administrativo, ele dividiu o poder com Maximiano, seu amigo de confiança. Foram nomeados também 2 generais para governar grandes áreas do império. Esse sistema de governo ficou conhecido como tetrarquia, ou seja, o poder dividido entre 4 autoridades. A gente precisa lembrar, galera, que essas formas de governo elas mudaram muito com o passar da história. Então a gente lembra que desde a antiguidade existiram as monarquias. Monarquia vem do prefixo mono, significa um rei. Na Grécia, né, existia lá em Esparta o sistema da diarquia, 2 reis. E aqui eles vão, né, aumentar ainda mais e vão criar um sistema de tetrarquia, onde esse poder vai ser dividido entre 4 autoridades. Continuando. Com a abdicação de Diocleciano e de Maximiano em 305, seus generais o substituíram. No entanto, uma onda de guerras civis afetou o império e só cessaram quando Constantino assumiu o poder como imperador. Ele desfez a tetrarquia e reunificou o poder em suas mãos, transferida em 330 a capital do império para o Oriente, na cidade de Constantinopla, antiga Bizâncio. A gente tem que lembrar, galera, que o império ele cresceu tanto, né, que Roma, uma cidade italiana que fica na Europa, ela se expandiu até a Ásia. E essa cidade aqui, Constantinopla, né, que ele vai batizar de Constantinopla, que era a Bizâncio, ela é a cidade que hoje é chamada de Istambul, que é a capital da Turquia. Ela já fica no limite entre Europa e Ásia. Ela ainda é considerada Europa, mas a tradição deles é bem asiática. Então, o Constantino ele vai transferir a capital, certo, para Constantinopla, para Bizâncio, certo, que hoje é Istambul. Então, já no Extremo Oriente, isso vai mudar muito a questão da estrutura de Roma, certo? Aqui a gente tem uma imagem que eu esqueci de falar, certo, galera? Uma imagem que é uma escultura de pedra do século IV representando os 4 imperadores da tetrarquia Diocleciano, Maximiano, Galério e Constâncio Cloro. Continuando. A divisão do império e as invasões germânicas. Acompanhem aqui comigo, galera.
Com a transferência da capital para o Oriente, Constantinopla tornou-se o centro administrativo e econômico do governo romano. Em 395, após a morte de Teodósio, o império foi dividido em duas partes: Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. O título de imperador foi passado aos dois filhos de Teodósio, Honório, que governou a parte ocidental, com sede em Roma, e Arcádio, que administrou a parte oriental, também conhecida como Império Bizantino, com sede em Constantinopla. Então, olha só o que aconteceu. Nesse momento, a gente vai ter uma divisão, uma cisão do Império Romano. Ele vai ser dividido em dois e com dois governantes, os dois filhos do antigo imperador, certo? Então, um vai ficar em Roma, que já não ia muito bem administrativamente, né, por todos aqueles motivos que a gente já falou, e o outro foi para Constantinopla, que ainda tinha um grande poder e estava concentrando ainda mais o poder do império. Continuando. Enquanto isso, povos germânicos, que desde o início do século III pressionavam as fronteiras do império, intensificavam suas invasões. Diante dessa situação, os governantes romanos recorreram a novas formas de preservar suas fronteiras, fazendo acordo com os chefes invasores. Com esses acordos, os germânicos não permitiram novas invasões em troca da doação de terras. Aos poucos, grande parte do exército romano foi substituído pelos germanos. Então, o que aconteceu? Povos germânicos, né, eram povos que viviam além do Império Romano, né, de origem germânica, daquela região ali que hoje é a Alemanha, e esses povos eles queriam tomar esses territórios. Como os imperadores romanos viam que não tinham mais a capacidade militar de sustentar nessas fronteiras, de aguentar essas invasões, eles começaram a fazer acordos com esses povos, com os primeiros que chegaram lá, e deixavam com que eles ocupassem essas terras, contanto que eles ajudassem contra a invasão de outros povos. Então, muitos desses povos romanos acabaram se mesclando com o Império Romano. Vamos acompanhar aqui, ó. Os povos germânicos. Os germânicos eram povos autônomos que viviam no norte da Europa, próximos às fronteiras do Império Romano, praticando a agricultura e criando rebanhos de animais. Entre esses povos estavam os ostrogodos, os visigodos, os francos, os saxões, os anglos e os suevos, que ao longo do processo de invasões às fronteiras do Império Romano, estabeleceram alianças com os governantes locais e formaram vários reinos. Então, aquilo que a gente explicou agora há pouco. Esses povos eles foram entrando ali no Império Romano, mas foram fazendo alianças para poder se manter nesse local junto com os romanos, tá? Então a gente tem aqui um mapa que mostra essas invasões germânicas nos séculos 3 e 4, certo? Então a gente tem aqui as legendas. O amarelo é o Império Romano do Ocidente e em verde a gente tem o Império Romano do Oriente. Então Roma ela foi dividida em dois, ó. Então essa aqui seria a linha que separa os dois reinos. Então tudo que ficar aqui em amarelo ainda pertence ao Império Romano do Ocidente e em verde é o Império Romano do Oriente com a sede em Constantinopla, o do Oriente a sede em Roma, tá? E aqui a gente vê os povos que eram chamados de povos germanos, que foram os que começaram a chegar nessa região. A gente vai ter aqui os ostrogodos, que vieram dessa região aqui perto do Mar Negro, os vândalos, tá? Que inclusive pela grande violência com qual eles agiam, esse nome vândalo ele passou para o nosso vocabulário e hoje ele é sinônimo daquela pessoa que quebra coisas, que agride as pessoas. Então, o vândalo passou como esse sinônimo, tá? Mas era um povo que ele era muito violento nas suas atitudes quando chegavam aqui para invadir o Império Romano. Aí, além disso, tinham os suevos, os lombardos, os francos, né, que vão dar origem, depois de um tempo, à região da França, os saxões e os anglos, que vão para essa ilha aqui da Bretanha e vão dar origem à região da Inglaterra e Irlanda, certo? E aí
foram assim que se deram as invasões. Então a gente tem aqui as setinhas mostrando por onde esses caras invadiram, certo? Então os visigodos vieram por essa região aqui do Império do Oriente. Aqui no Império do Ocidente você vai ter os vândalos, os lombardos, né? Eles vão agir por essa região. Continuando aqui, galera, o fim do Império Romano do Ocidente. No século V, os germanos já haviam se instalado em vários pontos estratégicos do Império. O comércio e a produção de bens estagnaram. E muitas cidades da Britânia, Germânia e Espanha foram abandonados e Roma chegou a ser saqueada. Em 451, os hunos, um povo da Ásia Central, invadiram a Gália e realizaram sucessivos ataques, sendo derrotados com muita dificuldade por uma aliança entre as forças germânicas e o fragilizado exército romano. Anos depois, Roma foi novamente saqueada pelos vândalos. Nessa época, chefes germânicos que compunham as forças militares romanas obtiveram maior controle do governo, até que depuseram o último imperador romano em 476, fato que marcou o fim do Império Romano do Ocidente. Então, depois dessas invasões aqui, quem ainda resistiu mais foram esses povos germânicos, tá? Que depois depuseram o Império Romano do Ocidente. Então, o marco do fim do Império Romano do Ocidente é 476 depois de Cristo. Mas o Império Romano não vai acabar ainda, porque lembrem-se, ele foi dividido em dois, entre o Império Romano do Ocidente e do Oriente. E o Império Romano do Oriente ainda existia. O que acabou foi o do Ocidente, que a capital era em Roma, tá? Continuando, a cultura romana. Acompanhe aqui comigo, galera. Os romanos, desde o início de sua história, receberam influências culturais de vários povos, entre eles etruscos e gregos. Além desses, que exerceram influência pelo contato direto, outros povos, como egípcios e persas, influenciaram de maneira indireta, principalmente durante a época imperial, contribuindo para a formação da cultura romana em diferentes aspectos. Mesmo após muitos séculos, vários elementos da cultura romana e da cultura clássica se fazem presentes no nosso cotidiano. Por exemplo, na língua que falamos, nas construções que edificamos e no sistema jurídico que utilizamos, tá? Então aqui, galera, eles vão tratar um dos pontos que é mais importante quando a gente estuda o Império Romano, quando a gente estuda sobre Roma, que é o legado cultural que os romanos nos deixaram. E a gente vai ver mais para frente como o Império Romano ele ainda tem influência muito grande na nossa sociedade. Algo que aconteceu há mais de 1000 anos atrás, mas que ainda tem uma influência gigantesca na nossa sociedade, porque a cultura que eles criaram, ela ficou e ela passou muitos aspectos para a nossa, tá? Então a gente vai ver aqui os traços dessa cultura, tá? Ele falou aqui em cultura clássica. Olha o que o livro fala sobre o que é cultura clássica. Expressão utilizada para fazer referência às manifestações artísticas, filosóficas e etc., desenvolvidos na Grécia entre os séculos 5 e 4 a.C., e a cultura clássica tornou-se um modelo cultural seguido pelos romanos depois de conquistarem a Grécia. Por causa de grande influência das culturas grega e romana na formação dos países ocidentais, a expressão cultura clássica passou a ser usada para designar a herança deixada por esses povos. Então, toda a vida que no livro falar sobre cultura clássica, ele está falando sobre a cultura deixada por gregos e romanos. Lembrando, primeiro vieram os gregos e depois os romanos que dominaram a Grécia pegaram parte da cultura deles para poder mesclar e fazer a cultura romana. E nós, que somos herdeiros da cultura romana, somos herdeiros das duas culturas, tanto da grega quanto da romana. Uma das primeiras coisas na cultura que faz referência direta a nós hoje em dia é a questão das línguas, porque nós utilizamos muitos termos que foram criados pela antiguidade clássica, tanto grego quanto romanos. Mas a língua que nós utilizamos aqui no Ocidente, principalmente nós aqui no Brasil,
ela deriva diretamente da língua falada em Roma. Vamos ver aqui, ó. O latim e as línguas neolatinas. O latim começou a ser falado no século VIII a.C., na região do Lácio. Diferentes idiomas antigos influenciaram em sua formação, entre eles o osco, o umbro, o etrusco e o grego. Com a expansão romana durante a República, a língua latina foi levada a diferentes regiões e passou a ser falada por milhares de pessoas. No século II, o latim se tornou o idioma oficial do Império Romano, e no século V já era o mais difundido no mundo ocidental. Mesmo após a fragmentação do Império, ele continuou a ser falado. Por causa da diversidade de culturas do Império, no entanto, essa língua se fundiu com outras e deu origem ao que chamamos de línguas neolatinas. Hoje, as línguas neolatinas mais faladas no mundo são o espanhol, o italiano, o francês e o português. Então, olha só, o latim, hoje em dia, ele é considerado uma língua morta. O que isso quer dizer? Quer dizer que nenhum lugar no mundo, né, nenhum país, nenhuma cidade, utiliza mais o latim, né? O povo não utiliza mais o latim para se comunicar, certo? Em compensação, do latim, dependendo da região, ele se modificou e deu origem a novas línguas, que são as línguas neolatinas, tá? Espanhol, italiano, francês e português são derivados. Então, nós que falamos português, falamos uma língua derivada do latim. Aqui a gente tem uma imagem, ó, que é um painel de pedra do século I, com a inscrição latina encontrada em Pompeia, na Itália. Então, aqui é um exemplo de como era o latim, certo? Continuando. Os grafites de Pompeia. Por muito tempo, os estudiosos acreditaram que, para conhecer a sociedade romana, bastava consultar os textos produzidos pela elite letrada. Estudos recentes, entretanto, mostram que os registros escritos deixados pelas camadas populares também são valiosas fontes históricas, expressa principalmente por meio de inscrições parietais, grafites, e escrita popular. A escrita popular tem revelado muito sobre o modo de vida do Império Romano. Escavações realizadas em Pompeia, na Itália, por exemplo, revelam uma grande quantidade de inscrições nas paredes da cidade, feitas por padeiros, agricultores, artesãos, comerciantes e escravos. Essas inscrições abordavam os mais diferentes temas, como política, campanhas eleitorais, trabalho, amor, insultos e luta de gladiadores. Aí a gente vê aqui uma imagem, galera, ó, que é uma cópia de inscrição do século I feita em uma parede de Pompeia em latim cursivo. A frase ao lado significa: o ministro das finanças de Nero Augusto é o veneno. O autor dessa frase, um grafiteiro anônimo, denunciou de maneira irônica a prática do imperador Nero de condenar seus inimigos ricos à morte por meio da ingestão de veneno, com a finalidade de confiscar os seus bens. Então aqui, galera, é uma das coisas que mostram que a história ela não é só feita pelos documentos oficiais, pelas coisas que são registradas pelo governo e assim por diante. Então ela mostra que a história pode analisar vestígios deixados pela própria população, pelas pessoas mais pobres, e assim contar um pouco da história de cada lugar que é analisado, certo? E aí a gente vai para as artes. E vamos ver aqui qual é a influência das artes na cultura romana. Acompanhem aqui comigo, galera. As expressões artísticas romanas receberam influência das tradições etruscas e gregas em seu desenvolvimento. No entanto, com o passar do tempo, a tendência dos romanos à praticidade e ao funcionalismo modificou a forma como eles incorporavam essas influências, deixando de apenas assimilá-las para atribuir um caráter próprio às suas criações artísticas. Então, ele fala aqui que, apesar de ter tido influência dos povos que fundaram Roma, como os etruscos, depois eles começam a desenvolver uma própria arte, tá? Então aqui a gente tem alguns exemplos dessa arte romana, ó.
Primeiro, essa escultura aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Os retratos esculpidos ou pintados seguiam os modelos gregos, porém os romanos imprimiram neles um caráter próprio. Diferentemente dos gregos, que buscavam representar a beleza ideal e a harmonia das proporções, os romanos desenvolveram uma arte mais realista e fiel aos modelos retratados. Acima, um busto de mármore do século II, que representa Aulo Vitélio Germânico, imperador romano, em 69. Então a gente vê aqui realmente uma preocupação muito grande com o realismo, certo? Em retratar uma pessoa com o máximo de detalhes possível. Outro tipo de arte aqui. Em Roma, as artes decorativas estavam presentes em fachadas de templos, altares, prédios públicos, em colunas esculpidas em relevo. Esses relevos narravam diferentes assuntos, como acontecimentos cotidianos, campanhas militares e cerimônias religiosas. Ao lado, vemos a coluna de Trajano, monumento de mármore construído em Roma em homenagem ao imperador Trajano no século II. Acima, detalhes da coluna de Trajano. Então a gente vê aqui, ó, que em toda a coluna você vai ter esses desenhos aqui que contam histórias militares de grandes campanhas e de avanços para tomar território, tá? Continuando, a gente tem outra imagem. Aqui a gente tem um mosaico. Ó. Os mosaicos são das várias formas de expressão artística romana, são uma das formas de expressão artística romana. Geralmente, eles representam temas da mitologia, religião, cenas dos gladiadores e cenas da vida cotidiana. Essas obras, em sua maioria, serviam para decorar prédios públicos e residências da elite romana. Acima, um mosaico do século IV que representa mulheres dançando. Só lembrando, tá, galera, que mosaico é aquele tipo de arte em que você coloca pequenos fragmentos, né, para formar uma imagem. Então, pequenos pedacinhos, né, para formar a imagem. Igual aqueles torcedores que vão para o estádio, cada um leva um bloco, né, uma folha de papel de uma cor, e quando eles estão juntos, você vê de cima da arquibancada, você vê que eles formam uma imagem. Essa imagem aqui ela é formada por vários fragmentos de cores diferentes. Em Roma também vão haver os chamados espetáculos públicos. Vamos ver aqui o que eram os espetáculos. Acompanhe comigo. Em Roma havia vários espetáculos públicos, entre eles as encenações teatrais, as corridas de biga e as lutas de arena. As encenações teatrais, conhecidas como jogos cênicos, eram realizados em Roma desde os tempos da monarquia. Influenciados no início pelos etruscos e depois adotando temas do teatro grego, os romanos criaram peças teatrais poéticas e dramáticas. Outro espetáculo público que atraía multidões eram as corridas de biga. Elas eram realizadas nos circos, nome dado a grandes construções destinadas à realização desse tipo de competição. Havia circos em muitas cidades do Império. Vamos lá, galera. Primeiro, ele fala aqui das peças teatrais, né, que aconteciam tanto na Grécia quanto em Roma. Agora aqui a gente vai ter diferença, por exemplo, essas corridas de biga, elas vão acontecer em locais chamados de circos. Só que circos aqui não é o circo que a gente conhece hoje, né? Aquela lona que tem um picadeiro, tem palhaços e tal. Não. Circos aqui era basicamente o que a gente pode dizer que parecido, por exemplo, com um sambódromo, onde as escolas de samba desfilam, que é aquela uma extensão reta, que tem uma pista, e lá o público vai ficar nas arquibancadas e as corridas de biga vão ser corridas de cavalos que puxam, né, uma carroceria e ali vão o cara que guia essa carroceria. Deixa eu ver aqui, tá aqui, ó. Biga, tipo de carro de duas rodas puxado por dois cavalos. Então essas corridas, né, eram muito comuns lá em Roma. Continuando. Eram as lutas de arena, entretanto, que mais atraíam a atenção do público. A principal atração desses espetáculos eram os combates de gladiadores, que geralmente eram escravos treinados especialmente para lutar. Nas arenas espalhadas por todo o império,
Também eram realizadas lutas envolvendo animais selvagens, como elefantes, ursos, leões, touros, hipopótamos e rinocerontes. Uma das coisas mais comuns quando a gente está vendo algum filme, alguma obra que mostra o Império Romano, é falarem sobre os gladiadores, que eram esses caras que lutavam nessas arenas para entreter o público. Então, como foi descrito aqui, geralmente eles eram escravos que não tinham alternativa. Ou eles lutavam nas arenas ou eram assassinados pelos seus senhores, tá? Eles lutavam entre eles e também podiam lutar com animais selvagens. Como também nessas arenas eles colocavam os animais também para se enfrentarem, tá? Então, era uma das formas mais comuns de entreter o público romano. Vamos ler essa parte aqui, ó. Panis et circenses. Quer dizer, pão e circo. No século II, os imperadores romanos criaram um grande número de feriados e adotaram uma política conhecida como panis et circenses, que significa pão e circo. Essa expressão foi usada pelo poeta Juvenal para se referir à política de distribuição de trigo para a população pobre e à realização de espetáculos públicos, como corridas de biga e lutas de gladiadores. Dessa maneira, o governante promovia sua própria imagem e mantinha a população entretida com os espetáculos, evitando reivindicações e revoltas. Então, até hoje é um termo que é utilizado em política, que é o termo chamado pão e circo, que é quando o governante ele tenta iludir a população, ao invés de dar melhores condições de vida para que essa população ela tenha um progresso, você distribui comida, você distribui alimentos, no caso, em versões mais modernas agora estão se distribuindo dinheiro, renda, tá? E você faz também, ao mesmo tempo, espetáculos públicos para deixar essas pessoas alegres. Então, você promove um espetáculo de gladiador para que essas pessoas estejam sempre alegres e não se revoltem contra o governo. Elas vão ter pão, né? Elas vão ter comida e vão ter os circos, vão ter a diversão, certo? Coisa que também muitos políticos fazem, como os shows de final de ano, né? Antigamente, quando era permitido pela lei aqui no Brasil, os políticos contratavam cantores muito populares para os seus comícios. Então, é uma forma de entreter o povo e manter eles ao seu lado e evitar revoltas, tá? Continuando. Aí a gente passa aqui da parte da cultura, galera, para o direito romano. O que é o direito, tá? O direito, galera, é tudo como uma sociedade ela estrutura as suas leis, como é que ela funciona. E a nossa lei, as nossas leis do Ocidente, elas são muito baseadas no direito romano, no que foi criado em Roma e que a sociedade moderna ela adaptou. Vamos ver aqui, ó, o direito romano. O desenvolvimento do direito romano teve início no século V a.C., durante o período republicano, com a criação da Lei das 12 Tábuas. Os romanos distinguiam o direito público, publicum jus, do direito privado, privatum jus. O primeiro era fundamentalmente a organização política do Estado e para a manutenção da ordem pública. O segundo, por sua vez, era usado para regular as relações entre as pessoas e seus interesses individuais. No âmbito do direito privado, havia subdivisões cujas principais eram as seguintes: direito civil, que orientava a vida jurídica dos cidadãos romanos; direito das gentes, de maior amplitude, englobava todos os povos que viviam sob o domínio romano; e o direito natural, comum a todos os homens, mesmo que vivessem sob o território romano, tá? Então, aqui foi uma primeira tentativa de tentar estruturar as leis numa sociedade. Isso vai ser de grande importância porque a estrutura conhecida até então era aquela de que, bom, quem é que comanda? É o rei. Então o rei é que dita todas as regras e todas as leis. Aqui em Roma eles vão começar a criar uma estrutura jurídica de que ela já vai estar ali pronta para que, em caso aconteça alguma coisa do tipo, né, já sabe como se agir.
e não precisa de que o rei vá lá dizer como deve se agir em tal situação, certo? Então a gente tem aqui a Lei das 12 Tábuas. Até meados do século V a.C., não existia nenhum código de leis escrito em Roma. As leis eram interpretadas com base na tradição oral. A Lei das 12 Tábuas, tá? Ela é considerada uma conquista da plebe, representou o primeiro passo no desenvolvimento do direito romano. Continuando, aí a gente tem aqui, ó, passado e presente, a influência do direito romano. Acompanha aqui comigo, ó. Desde que as antigas leis romanas foram compiladas no Corpus Juris Civilis, Corpo do Direito Civil, no século VI, este tem servido como base para muitos códigos de leis, sobretudo ocidentais. O Corpus Juris Civilis foi estudado e preservado durante os períodos medieval e moderno e serviu de base, por exemplo, para o Código Civil francês de 1804, instituído por Napoleão Bonaparte. Atualmente, vários princípios do direito romano continuam presentes nos códigos de leis de muitos países. Além disso, o direito romano é a origem de grande parte da terminologia jurídica usada até hoje, tá? Então aqui a gente tem, ó, um Código Civil aqui brasileiro, certo? E ele te diz aqui que esses termos e muita influência da época do Império Romano, eles ainda existem até hoje. Então, por exemplo, quando você vê um advogado falando, ele vai usar muitos termos em latim, porque é da onde essa base do direito ele foi fundado, tá? Então, por exemplo, um que a gente vê muito nos jornais, quando uma pessoa é presa e depois ela é liberada pela justiça, ela recebe um negócio chamado habeas corpus, que é um termo que significa que aquele corpo está livre, ou seja, ele não deve mais ser mantido preso. Então, poderia-se usar um outro termo, né? Um termo, a pessoa que estava presa, ela foi liberada, ela foi libertada e tal, mas eles insistem em usar um habeas corpus, que é o termo, né, criado para o código, certo? Esse código de leis. A gente chega também na parte da religiosidade romana, também muito importante, tá, galera? Porque os romanos, eles vão ser politeístas, que a gente vai ler aqui, e eles pegam muito da influência grega. Vamos ver aqui, ó. Os romanos eram politeístas e os ritos e as cerimônias religiosas faziam parte do seu cotidiano. Mesmo recebendo influência de outros povos, principalmente etruscos e gregos, a religiosidade romana apresentava características particulares, principalmente com relação à distinção entre as esferas privada e pública. A religião desenvolvida na esfera privada estava ligada à sacralização da família e do clã. Era comum nas casas romanas haver um pequeno altar dedicado aos deuses protetores da família. No âmbito público, os cultos cívicos eram organizados por funcionários do Estado. Esses cultos geralmente prestavam homenagem aos deuses como meio de pedir proteção nas guerras e fartura nas colheitas, tá? Então a gente vê aqui uma imagem, ó, que aqui a gente tem o Lararium romano do século I, dedicado à deusa Minerva. Isso aqui foi encontrado numa casa em Nápoles, na Itália. Então eram os altares que eles colocavam lá para proteger a família. Mas fora de casa, nos templos, eles faziam mais, eles adoravam os deuses mais para proteger nas campanhas militares e para proteger as colheitas. Aí a gente chega aqui na influência grega. Isso aqui é uma parte muito interessante, que mostra, olha só, vamos ler aqui comigo, ó. A religiosidade grega exerceu grande influência sobre a religiosidade romana. Muitos dos deuses gregos foram adotados pelos romanos, que mudaram seus nomes, porém mantiveram suas atribuições. Vamos ver aqui alguns deles, tá? A gente tem aqui, galera, o nome dos deuses na Grécia e como eles foram adaptados pelos romanos, tá? Então você vai ter, por exemplo, Zeus vai ser adaptado com o nome de Júpiter, que vai ser o rei dos deuses. Atena vai ser adaptada como Minerva, deusa da sabedoria. Ares vai ganhar o nome de Marte, vai ser chamado de deus da guerra. E assim por diante, tá? Cada um vai ter a sua atribuição. O legal é que a gente vê aqui que muitos desses deuses romanos depois vão ser utilizados para batizar os planetas do sistema solar, né? Quando os cientistas começarem a batizar os planetas do sistema solar, eles vão utilizar Marte, Júpiter, Vênus e daí por diante, tá?
Então, deuses que eles só fizeram adaptar os nomes. E aí a gente chega na parte da cristianização do império. O que é isso? Quer dizer que Roma ela foi politeísta durante muito tempo, só que depois ela se voltou para o cristianismo. Vamos ler aqui essa parte. O cristianismo surgiu com base nas pregações de Jesus Cristo, nascido na província romana da Judéia. Seus ideais difundidos pelos apóstolos após sua morte eram baseados principalmente na humildade e no amor ao próximo. Isso aqui é muito interessante, tá, galera? Porque o cristianismo foi uma das primeiras religiões em que ela pregava isso aqui que foi dito, né? Essa questão da humildade, do amor ao próximo, coisa que nas religiões antigas praticamente não existia. As religiões antigas elas pregavam muita questão da justiça, muito similar à vingança, ou seja, se alguém fez algo contra você, você tem o direito de se vingar. Coisa que no cristianismo o ensinamento vai ser completamente diferente, aonde Cristo ele vai ensinar a ideia de perdoar a quem o tem ofendido, certo? Então essa ideia ela passa e ela vai pegar muito nos escravos e na população mais pobre. Continuando, a religião cristã disseminou-se principalmente entre as camadas humildes do império, preocupando as autoridades romanas. Como os cristãos se recusavam, por exemplo, a servir o exército e a reconhecer as divindades do imperador e a prestar-lhe culto, as autoridades romanas passaram a hostilizar a nova religião. As primeiras perseguições começaram no século I, na época do imperador Nero Augusto, e com exceção de alguns períodos de trégua, duraram até o início do século IV. O fim das perseguições ocorreu porque os imperadores passaram a se aliar aos cristãos, visando a manutenção do poder, já que o cristianismo estava amplamente difundido em todo o império. Com isso, em 313, foi concedida a liberdade de culto aos cristãos, e em 392 o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano. Então, aqui foi mais uma das coisas que mostram que os imperadores eles eram muito inteligentes. Quando primeiro eles tentaram conter o cristianismo, né? Porque era uma religião que era contrária às doutrinas dos imperadores. Mas quando eles viram que não era possível, o que eles fizeram? Eles abraçaram o cristianismo e converteram o império no império cristão. Dessa forma, antigos templos pagãos foram destruídos e muitos deles transformaram-se em igrejas cristãs. Mesmo sofrendo perseguições, agora por parte dos cristãos, muitas pessoas continuaram a cultuar seus antigos deuses, fruto da influência das religiões antigas. O que eram os pagãos? Né? Vamos entender o que era esse termo pagão. Depois que o cristianismo tornou-se a religião oficial do Império Romano, as pessoas que cultuavam antigas divindades passaram a ser chamadas pelos cristãos de pagãos. Esse termo de origem latina, paganus, era usado para designar o habitante da aldeia ou aldeão. Como a população das áreas rurais era mais resistente a adotar o cristianismo como religião, o termo pagão passou a ser usado como antônimo de cristão, certo? Então, aqui é uma coisa interessante. O cristianismo ele era uma religião que ela foi perseguida durante o seu início no Império Romano, durante quase 3 séculos. Só que depois, quando ela foi adotada pelo Império Romano, justamente o Império Romano, que agora era cristão, começou a perseguir quem ainda seguia as religiões antigas. E quem seguia as religiões antigas era chamada de pagão, certo? Então, galera, a gente vai terminar aqui esse capítulo sobre Roma. Então, a gente viu toda a história de Roma, desde a monarquia, república e império. Terminamos agora com a questão cultural e religiosa de Roma. Eu vou colocar lá no Classroom as atividades desse capítulo. A gente vai colocar aqui as atividades da página 164, certo? A gente vai colocar lá as atividades. E vocês têm que fazer essas atividades porque agora as presenças são vinculadas a quem participa das atividades, certo? Então, eu espero que vocês tenham acompanhado bem direitinho aqui o capítulo com o livro didático, acompanhando a leitura e a explicação. E na próxima aula a gente já vai começar um novo capítulo, tá? Então a gente vai fazer as atividades e na próxima aula a gente começa um novo capítulo.
Então é isso, pessoal. Até a próxima aula e tchau!